já quis saber muito sobre as propriedades mágicas de uma planta, mas de repente essa planta não estava naquele manual, de repente você não tem acesso ao manual e de repente você não sabe como faz? Então vem comigo, eu sou a Lua Serena e a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar 7 dicas importantes para vocês na hora de descobrir as propriedades mágicas de uma planta. Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva, ative os sininhos, dê um like, me acompanhe lá no Facebook, acompanhe a página do Instituto Mãe Terra no Facebook, no Instagram, a gente tá em todos os lugares, mais ou menos. Bom, gente, então vamos lá. Eu separei para vocês 7 dicas bem legais pra gente falar sobre os caminhos pra gente descobrir como que aquela planta, ela funciona magicamente, energeticamente. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, e que foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive na arte enquanto bruxa, é de que as plantas, e veja, não só as plantas, tá? Outros seres que a gente trabalha também vão ter essa questão importante. As plantas, elas são seres, e quando a gente usa uma planta, trabalha com uma planta, né, a bem da verdade, dentro de um ritual, dentro de uma harmonização, que seja um banho que você faz, na verdade você está comungando com aquela planta, você está trabalhando juntamente com aquela planta. Então não é assim, a gente usa aquela planta, a gente até pode utilizar esse nome, essa nomenclatura, tá? Esse verbo, usar. Mas na verdade, você trabalha com aquela planta. Penso que a gente precisa ressignificar algumas coisas, e uma dessas coisas é essa forma de olhar os seres vivos. Aí é uma coisa que eu digo não só para vocês, digo para mim também, para todos nós, tá bom? Bom, dica número 1. Com certeza vocês, quando se já tiveram contato com algum livro, algum manual de bruxaria ou algum manual de herbologia, vocês certamente viram que nessas obras, quando você pega uma planta, você vai estar, geralmente vai estar assim, arruda, elemento fogo, regência, Marte. Aqui da arruda eu chutei, tá? Mas com certeza vocês já viram isso nos estudos de herbologia de vocês. Mas da onde vem esse estudo, né? Esse conhecimento é um conhecimento que guarda relação com a astrologia. E se não o primeiro, talvez um dos primeiros, mas sem dúvida o mais conhecido a fazer essa relação de astrologia com as plantas, é Paracelso. Paracelso, ele foi um grande alquimista, um físico, astrônomo e um grande botânico. E é dele uma obra super conhecida, acredito que por grande maioria de vocês que estudam herbologia, que é a Botânica Oculta de Paracelso. Essa obra, uma grande curiosidade, embora a autoria seja de Paracelso, né, colocado como Paracelso, na verdade, segundo alguns estudos, essa obra seria um compilado de vários escritos e vários estudos de Paracelso, e que os estudiosos de Paracelso juntaram tudo e fizeram essa obra, né? É uma curiosidade para vocês. Mas enfim, nessa obra da Botânica Oculta de Paracelso, ele traz umas tabelas para você fazer a relação de certa planta com a regência de determinado planeta e determinado elemento. Então ele tem toda uma descrição até mesmo morfológica daquela planta. Então, se ela tem um aroma de tal forma, se ela tem uma folha de tal forma, ela vai ter a regência de determinado planeta, ela vai ter a regência de determinado elemento. Se a gente fizer essa associação com o elemento e com o planeta, a gente já consegue saber um pouco qual é a energia que vem daquela planta. Então, por exemplo, plantas cuja regência é do planeta Marte. Bom, é somente de Marte, o deus romano Marte? Não. Na verdade, essa planta, ela contém toda a energia de deuses, de divindades guerreiras. Então, se você precisa dessa planta, se você precisa da energia dessa planta para guerra, para contendas, batalhas, para garra na vida,
para batalhar pela sua vida, você vai buscar uma planta cuja regência é a regência de Marte, por exemplo, ok? Tô simplificando aqui, mas é isso. E aí também a mesma coisa você vai fazer com os elementos, sabendo o que cada elemento significa. Se você tiver mais interesse para saber sobre esses elementos, tem uma palestra no meu canal do YouTube, né? Tem uma palestra minha sobre magia com os elementos. Dê uma entrada lá, mais de 1 hora de palestra, tem bastante informação sobre os 4 elementos. Tá? A dificuldade dessa dica é você entender um pouco as tabelas, né? Trabalhar com as tabelas, mas eu tenho certeza que você se esforçando, você consegue. Dica número 2, analisar a mitologia. Então, quanto mais você conhece mitos, mais você vai ver a associação de determinadas plantas, ervas, flores, frutos com divindades e a história e todos os mistérios que estão envoltos daquela planta. Então, a gente pode citar, dentre os gregos, né? A gente pode citar a Hera para Hera, Artemisia para Ártemis, o louro para Apolo, a romã para Perséfone, a oliveira para Atena. Então, são alguns exemplos que, se você for pesquisar sobre a mitologia desses deuses, você vai encontrar certamente a relação dessas plantas com esses deuses, e aí fica legal. Para as tribos que nós chamamos como um todo de celta, vocês vão encontrar as árvores sagradas. Então, tem várias árvores para esses povos, e não só para esses povos, eu estou citando os celtas para exemplificar, mas existem várias árvores sagradas para vários povos, várias tribos da antiguidade. Então, para esses povos, você pega, por exemplo, o teixo, o sabugueiro, o salgueiro, enfim, o carvalho. São árvores muito sagradas, dotadas de um grande poder mágico, que vão ter uma relação também com determinadas histórias, com determinados contos, nessa sabedoria de oralidade. Então, você pode buscar o mito, né? Então eu quero utilizar a romã. Vai buscar mitos, não só de Perséfone, que eu citei de exemplo, mas busquem nas mitologias quais são aquelas mitologias que guardam relação com essa erva. Como que essa erva é contada nas histórias antigas? Sobre o que se fala? Qual o poder que traz? E aí você pode fazer a relação para utilizar. Dica número 3. Não abandone o conhecimento popular. Então, toda essa sabedoria popular que a gente vai encontrar nas nossas avós, avós, nos herveiros, nas herveiras pelo Brasil afora, é riquíssimo, é riquíssimo. E essa mescla, né, do conhecimento das ervas populares que a gente vai encontrar no nosso país, em qualquer mercado, o Brasil é riquíssimo nisso. E qualquer mercado, grande mercado, você vai encontrar uma herveira, até no centro de São Paulo, lá no Centro Velho, na Sé, existe várias lojas ali especializadas que nasceram, na verdade, desse conhecimento popular. E mesmo na rua, às vezes você encontra barraquinhas de pessoas que vendem ervas e elas têm um conhecimento popular muito grande. Esse conhecimento popular, gente, ele não pode ser perdido. O Brasil é um país de muitos Brasis, né, como a gente fala. Mas o Brasil é um país que tem uma biodiversidade muito grande e que tem um conhecimento nativo muito forte, embora muito tenha se perdido com toda a dizimação que se faz dos povos nativos da nossa terra. O Brasil, ele é fonte riquíssima de conhecimento de ervas, das mais variadas, e dependendo da região do próprio Brasil, isso é muito, muito, muito rico e diverso. E também graças à mescla dos conhecimentos que vieram com os africanos aqui para o Brasil. Nosso conhecimento de ervas tem muito a ver com esses conhecimentos, e a gente tem que agradecer muito a esses povos, tanto os povos nativos quanto os que vieram para cá. Se a gente tem um grande conhecimento, é por conta desses povos, né, que vieram para cá e que sustentaram, e que, se hoje você tem uma casa, graças também à dizimação de muitos povos nativos. E fazem parte desse legado, por exemplo, ervas como o guiné, ervas como a copaíba, o Comigo Ninguém Pode. Então, o guiné e o Comigo Ninguém Pode são muito conhecidas magicamente para espantar o mal, assim como a copaíba e a andiroba. Outra erva bem interessante que vem de conhecimento é a chamada erva de bugre, que ela é excelente para proteção da casa, para proteger contra maus espíritos, contra inimigos também. Então, são plantas que trazem essa mescla, né, tanto de conhecimento nativo indígena do nosso país, dos nossos Brasis, como também dos negros africanos que vieram para cá.
Então não deixem essa sabedoria morrer. Você que é bruxo, que é pagão, é bacana ter os livros lá com, né, todo o conhecimento riquíssimo de Paracelso, mas não desperdice e não subestime esse poder, né, das ervas. Se você tem avó, avô, algum parente que conhece de ervas, converse com ele, sente, registre, guarde, compartilhe com a gente esse conhecimento riquíssimo. Dica número 4, vamos analisar o nome científico da planta. Sim, o nome científico da planta. Normalmente a gente tem o nome popular, que é o nome que a gente conhece, então Guiné, Copaíba, como eu falei, é o nome popular, é o nome como se popularizou. E esse nome popular, ele vai dar, assim, muito nó na nossa cabeça, dependendo da região onde a gente tá, dependendo do conhecimento ali que se estabeleceu. Então, às vezes você vai ver plantas diferentes com o mesmo nome e a mesma planta com nomes diferentes. Isso é o nome popular, tá? Daquela planta. Agora, tem também o nome científico, que é um nome que normalmente, né, ele é escrito em latim, né? Normalmente não, ele sempre é escrito em latim. E esse nome, ele recebe, às vezes, o nome de quem catalogou, né, de quem fez a taxonomia daquela planta, de quem analisou botanicamente aquela planta ou descobriu alguma questão medicinal daquela planta. Então, às vezes ele recebe o nome de uma pessoa, mas nem sempre. Às vezes o nome científico ele vai guardar a relação muito forte de como aqueles povos antigos, da onde vem aquela planta, né, da onde ela é nativa, de como aqueles povos antigos compreendiam o poder daquela planta. Qual é a relação que aquela planta tem? Então, por exemplo, a gente pode citar Melissa officinalis. Melissa officinalis é o nome de uma planta que aqui na minha região a gente conhece como erva cidreira. E é uma planta muito cheirosa que atrai abelhas, que atrai bastante insetos, polinizadores. Então, o nome Melissa officinalis, ela, em primeiro lugar, ele vai ter relação com o poder do óleo essencial dessa planta que atrai os polinizadores, os principais, as abelhas, né? Maravilhosas. Mas se a gente for mais a fundo, Melissa, né, que é um nome para designar abelha, na verdade, Melissa é o nome de uma divindade. É uma divindade cretense das abelhas, né? É a grande rainha, é a grande mãe abelha. E essa divindade, ela tem todo um poder envolto, desde questões de amor, de beleza, de sedução, com também o profundo, a magia, o oculto, sonhos proféticos. Não é curioso que a planta melissa, ela seja utilizada exatamente para a gente trabalhar em sonhos, em coisas para melhorar o sono, no sentido parapsíquico? É muito interessante, por quê? Porque essa deusa tem essa relação, né? E ela tem uma relação com as abelhas, essa planta tem uma relação do cheiro, enfim, que atrai abelhas. É um exemplo. Outro exemplo muito interessante é o manjericão. O manjericão, o nome científico dele é Ocimum basilicum. E o basilicum do manjericão, ele tem relação com um ser mitológico, que é o basilicão, né? A gente no Harry Potter conhece como o basilisco, né? O basilicão. O basilicão, ele é uma figura muito poderosa e perigosa que mata com o olhar. E o manjericão era a única planta que espantava o basilisco. Olha que interessante. E o manjericão, ele é uma planta extremamente poderosa, né? Extremamente poderosa para proteção, para fortalecer, para te deixar forte, para que você mate os basiliscos da sua vida. Outra forma também de analisar, né, que algumas pessoas fazem análise, é que o manjericão teria um poder tão forte quanto o poder do basilisco, que mata com o olhar. Então, só do seu inimigo olhar para o seu pé de manjericão em casa, já era, né? Então, é uma planta de muito poder. Então, vejam, essa dica é fenomenal. Deem sempre uma pesquisada, procure um dicionário de latim, tem alguns online, e aí vão pesquisar um nome científico. Se não for o nome da pessoa que catalogou, que estudou aquela erva, que descobriu as propriedades, vai ter uma relação com o local, vai ter uma relação com como aqueles povos antigos entendiam e compreendiam e trabalhavam com essa planta. Dica número 5, analisar as propriedades fitoquímicas, as propriedades medicinais da planta e fazer essa análise trazendo para um aspecto metafísico. Porque se uma planta ela é uma planta depurativa, ela é uma planta de limpeza, uma planta detox,
do nosso organismo, ela também vai ter essa propriedade mágica, energética, a propriedade mágica, energética de limpar, de purificar o ambiente, de purificar as emoções, de purificar os seus corpos. Então, analisar as propriedades fitoquímicas de uma planta é muito importante. Por quê? Porque vai fazer com que você pense, bom, essa planta ela tem determinada atuação medicinal. Se ela tem essa determinada atuação medicinal, significa que ela tem essa energia, né? Esse é o poder que ela traz. E se ela traz no corpo físico, e a gente sabe que a gente não é apenas o corpo físico, somos seres multidimensionais, então essa planta ela tem o mesmo poder, a mesma capacidade energética e mágica para atuar nos seus corpos, para atuar nas multidimensões. Dica número 6, faça a análise do nome popular das plantas em outras línguas. É muito interessante você perceber o seguinte: algumas plantas na nossa língua aqui, na língua portuguesa, elas vão ter um nome, ok, beleza. Mas em outras línguas, em outras localidades, a mesma planta tem um nome que vai dar pistas de como é que aquela planta era trabalhada e utilizada por povos antigos. Quer ver um exemplo? A Hamamelis. A Hamamelis é uma planta que a gente conhece aqui, mas enfim, ok, né? É uma planta ok. Mas na verdade ela é uma planta extremamente poderosa. Em inglês, essa planta é chamada de witch hazel, né? Ou aveleira de bruxa, como as pessoas normalmente, ou avelã de bruxa, como as pessoas normalmente vão fazer essa tradução. E essa planta, ela tinha os seus galhos, as suas flores, elas são bem interessantes, importantes, e essas plantas, as flores eram utilizadas para afugentar o mal, e os galhos dessa planta normalmente eram feitas varinhas para mexer as poções, para mexer as coisas, para direcionar a energia. Então ela é uma planta que é extremamente poderosa e uma planta que historicamente tem uma relação com as bruxas. Tem uma outra planta que é chamada de erva moura preta, erva moura negra, ou a Maria Preta venenosa. Aqui a gente conhece a Maria Preta, Maria Pretinha, uns frutinhos pequenininhos, né? Tem algumas que são comestíveis, mas tem outras que não. Então essa planta para nós é a Maria Preta venenosa, a Maria Pretinha venenosa, a erva moura venenosa. Ok, né? Os mouros, a gente pode fazer algumas análises interessantes aí, mas enfim, pra gente nada muito, né? Mas se eu disser para você que o nome dessa planta em inglês é Black Shade, que é sombra negra, e que ela tem esse nome porque ela era utilizada para gerar pesadelos. Essa planta ela tem um componente alucinógeno muito forte, tá? Então dá umas bad trips. E ela era utilizada para enlouquecer as pessoas, né? Para dar um pesadelo. E quando as pessoas relatavam esse pesadelo, eram pesadelos relacionados a uma sombra negra que vinha e perseguia e tudo mais. Então veja, né? A Maria Preta venenosa, né? Que para nós é Maria Preta, Maria Pretinha venenosa, erva moura. Na verdade, para os ingleses ela era a sombra negra. Outra muito parecida é a erva moura azul, que é uma flor azul muito bonita. E que ela, para nós, a erva moura azul é uma erva também muito venenosa, também que foi utilizada no passado para trazer o mal à noite, principalmente nos sonhos, principalmente para dormir, para ter sonhos ruins. E essa planta, ela era conhecida como a bruxa azul da sombra da noite. Então, era a Blue Witch Nightshade, alguma coisa assim. Ou a bruxa triste da sombra da noite, alguma coisa assim, que vai trazer essa relação muito forte. Normalmente, as plantas venenosas, elas têm uma associação muito forte com as bruxas, ela vai ter associação muito forte com pesadelos, por conta dos seus compostos fitoquímicos que são venenosos e que são alucinógenos, né? Então você vai ter muitas associações dela com isso. Mas é um conhecimento bem interessante para vocês olharem as plantas em outras línguas. Eu falei de exemplos de inglês aqui, mas você pode pesquisar em outras línguas. Se você tem interesse por determinada planta, eu sugiro que você vá buscar essas plantas em outras línguas também, tá? Uma outra dica dentro dessa ainda, né, não é a 7ª dica, mas dentro dessa também, é você perceber o seguinte: a gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura católica muito forte, então, assim, no mundo é muito comum, por exemplo, a gente ter a construção de igrejas em locais onde eram centros
de culto, de práticas pagãs. No Brasil não é diferente, mas aqui existe uma outra, ou foi feita, né, uma outra tática, que era atribuir a plantas muito importantes para os povos nativos daqui, ou plantas o conhecimento popular vem do paganismo, é você colocar nomes de santos. Então, plantas que têm nomes de santos no Brasil, vou falar do Brasil porque é o que eu conheço, tá? Não sei em outros países, mas pode ser que em Portugal, né? Porque essa herança tenha vindo até dessa corrente ibérica, não tenho certeza. Mas, Espanha também, né? Mas aqui no Brasil é muito comum você ter, por exemplo, uma planta que é extremamente poderosa dentro de aspectos de uma bruxaria bem assim, roots, né, de um paganismo primordial. Você coloca o nome de um santo que é para apagar aquelas memórias e ficar a memória do poder do santo. Então você vai ter isso, melão de São Caetano, erva de São João, erva de Santa Maria, enfim, são várias plantas que são muito importantes, riquíssimas em magia, né, em poder mágico, e que recebem nome de santos. E aí as pessoas bobinhas, né, tolinhas, não vamos usar a erva com nome de santo. E a dica número 7, que é a última dica que eu vou dar pra vocês, é, na verdade, um convite. Eu gostaria de convidar vocês no dia 30 e 31 de março de 2019, é o ano que nós estamos, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no dia 30 e 31 de março de 2019, aqui no Instituto Mãe Terra, em Taubaté, que é a nossa escola, a nossa casa, é um centro de desenvolvimento humano, eu e Elfo vamos desenvolver o curso Magia das Ervas. Já é a terceira turma desse curso, é um curso bastante bacana, é um final de semana inteiro, de muito estudo. Então todas essas dicas que eu trouxe para vocês, nós tratamos nesse curso de maneira mais aprofundada, de maneira mais detalhada. E caso você tenha interesse, entre em contato com a gente. As inscrições estão abertas, ainda temos vagas. Então, para saber como faz a sua matrícula, como deixa de fazer, entre em contato com a gente, que eu acho que é muito importante a gente também buscar o conhecimento através de cursos, através de livros, através de ensinamentos que as pessoas podem compartilhar com a gente. E a gente fez esse curso Magia das Ervas com muito amor, muito carinho, assim, é um curso do coração, porque guarda relação com um ensinamento e com um aprendizado que a gente teve nesses anos de estrada bruxística e que a gente decidiu formatar através de um curso para partilhar com vocês. Pretendo também postar vídeos aqui sobre as propriedades e curiosidades mágicas de ervas, ok? Ervas e óleos essenciais. A minha meta para 2019 é trazer alguns conhecimentos, vídeos rápidos, para que vocês possam ir guardando essas informações. Porque a gente pensa o seguinte: a gente tem o Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola, que é o nosso centro de desenvolvimento humano, que temos cursos gratuitos, cursos pagos, mas a gente também gosta e acha importante disseminar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, né? De uma forma gratuita, de uma forma de doação e de gratidão por tudo aquilo que o paganismo e a bruxaria fez pelas nossas vidas, por tudo aquilo que os povos nativos fizeram por nós, ainda que sem querer, né? Ainda que obrigados. Então é a nossa forma também de expressar a nossa gratidão e exercer o nosso perdão. Beleza, gente? Então é isso. Beijos pra vocês e até a próxima.